Olá, amadinhos, tudo bem? Espero encontrá-los todos bem. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre os recursos em espécie no processo do trabalho. Para ficar mais fácil, a prof queria que vocês abrissem a CLT no artigo 893. Vocês vão observar que lá está elencado um rol de recursos previstos na própria CLT e aplicáveis ao processo do trabalho. E lá estão recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, agravo de petição, que são os agravos, embargos, sendo que esses embargos aqui, que a CLT está falando, são os embargos no TST. Todos esses recursos do artigo 893 têm uma característica comum, que é o prazo de 8 dias. Só não vai ser prazo comum de 8 dias aquilo que não está elencado nesse artigo. Vocês podiam perguntar, como assim, prof? Tem recursos que não estão aí previstos? Tem sim, inclusive a gente já tratou deles na aula passada. A prof comentou que não estão ali o que não é nosso, o que tem natureza jurídica controvertida ou que não está previsto em lei. O que não é nosso é o recurso extraordinário. O recurso extraordinário está previsto na Constituição e tem prazo de 15 dias. Então, ele não está elencado ali e tem um prazo diferente. O que tem natureza jurídica controvertida? Os embargos de declaração, que tem prazo de 5 dias. Sempre fica naquele dilema, né? Será que embargos é recurso? Será que não é recurso porque não precisa de preparo? Será que é um simples remédio processual impugnativo? Nós vamos tratar disso mais tarde. Mas por hora, a prof quer que vocês lembrem que os embargos de declaração não estão no 893. Então, portanto, o prazo é diferente também, 5 dias. E o que não está previsto em lei, para finalizar essa minha introdução, é o agravo regimental, cujo prazo vai ser aquele que estiver previsto no regimento interno do tribunal, tá bom? Então tem que olhar no regimento interno do tribunal para observar qual o prazo que vai estar lá previsto, tá? Então vamos começar, gente, com o recurso ordinário, que é o recurso, a gente brinca, é o basicão, tá? O recurso ordinário está previsto no artigo 895 da CLT. Acompanhem pelos slides, acompanhem pela CLT. Lá vocês vão observar que cabe recurso ordinário da sentença, seja ela definitiva ou terminativa, ou seja, julgou com ou sem resolução de mérito, proferida pela vara. Então, o padrão, se ajuizou reclamatória trabalhista, a sentença que apreciou essa reclamatória trabalhista é recorrível ordinariamente para o TRT. Então, recurso ordinário. Mas o próprio artigo 895 também sinaliza que cabe recurso ordinário do acórdão proferido pelo TRT, seja definitivo, seja terminativo, desde que tenha conhecido desse processo como sua competência originária. Então, quando a ação começa diretamente no tribunal, mandado de segurança contra o ato praticado pelo juiz da vara é um exemplo, ação rescisória, outro exemplo. Vocês estão preparando o seminário para daqui 3 semanas, então sei que todo mundo já está bem espertinho aí sobre esse assunto, tá? Então, essas ações que começam no tribunal, quando sai a decisão delas, elas são recorríveis ordinariamente para o TST. Mas a previsão legal está no mesmo artigo, o 895, tá? A gente precisa lembrar ainda que fora isso que está no 895, excepcionalmente pode caber recurso ordinário de decisão proferida para o juiz quando acolhe exceção de incompetência e remete o processo para uma vara de outro TRT. Nós já vimos isso exaustivamente nas nossas aulas, quando nós estudamos competência territorial, e nós vimos também quando nós estudamos na aula passada, noção geral de recursos, o pressuposto da recorribilidade. Então lembrem que decisão que acolhe exceção de incompetência e remete o processo para uma vara de outro, essa é a palavra mágica, outro TRT, diz a súmula 214 do TST, que também comporta recurso de imediato, que seria o recurso ordinário.
Mais uma peculiaridade, nós estudamos também que quando o juiz homologa um acordo, ali na audiência, por exemplo, nós vimos isso na aula de audiência, essa decisão é irrecorrível para as partes, mas não o é para a União. Se a União não concordar com a discriminação das verbas, com a forma que foi feito esse acordo, ela também pode recorrer ordinariamente, tá bom? Então, essas são as hipóteses de cabimento do recurso ordinário que nós temos. Além do artigo 895, a gente tem essas situações peculiares, tá bom? O prof já comentou que, como todo recurso previsto no 893 da CLT, o prazo é de 8 dias, tá? Uma característica também, gente, que o recurso ordinário tem em relação ao processo do trabalho. Nós estudamos lá na aula, lá no iniciozinho do semestre, os princípios aplicáveis ao processo do trabalho e nós vimos o princípio da simplicidade das formas. E isso impacta também a matéria recursal. Diz o artigo 899 da CLT que os recursos serão interpostos mediante simples petição. Isso quer dizer que a regra geral é que o recurso ordinário não precisa de fundamentação jurídica. Então, isso é diferente do artigo 1010 do CPC, que vocês estudaram lá na aula de processo civil, aqui na FAI, onde vocês viram que a apelação, por exemplo, exige a fundamentação jurídica. Então, apesar do recurso ordinário ter uma certa similitude com a apelação, aqui a gente tem um ponto de diferença significativa. E durante muito tempo se discutiu se esse artigo, essa exigência da fundamentação jurídica do 1010 do CPC deveria ou não ser aplicável ao processo do trabalho. Fato é que o TST acabou pacificando o tema. Quem está acompanhando a aula pelos slides, slide 4, tá? A gente está tratando do slide 4. O TST acabou pacificando o assunto através da súmula 422, que está lá no slide seguinte, slide 5, dizendo que, olha, se for um recurso ordinário para o TRT, não vale o 1010, não se exige fundamentação jurídica. Mas se você estiver fazendo um recurso ordinário para o TST, aí se exige a fundamentação jurídica, aí o 1010 é aplicável. Prof, recurso ordinário para o TST? Sim, meus amores. Lembra que a prof comentou que quando a ação começa direto no TRT, esse acórdão proferido é recorrível ordinariamente para o TST. Quando for essa situação, diz a súmula 422 que, então, se aplica a fundamentação jurídica do 1010, tá? Agora, veja, o fato de que o recurso ser apresentado mediante simples petição, recurso ordinário, não quer dizer que você pode escrever uma receita de bolo lá dentro, tá? O item 3, essa súmula 422, ela é muito clara ao falar que não se exige, mas quando o recurso e a motivação é totalmente dissociada dos fundamentos da sentença, isso está no item 3 da súmula 422, ou seja, você botou uma receita de bolo, você falou uma coisa nada a ver, é óbvio que daí é razoável a gente entender que não está satisfeito o requisito da simples petição, tá bom? Olhem com carinho, isso gera bastante discussão, porque há um ponto de divergência entre o processo civil e o processo do trabalho. Uma outra característica que nós temos do recurso ordinário é que ele possui apenas efeito devolutivo. Isso é uma característica dos recursos no processo do trabalho. De nada adiantaria a gente correr com o processo em primeiro grau, fazendo audiência una, permitindo contestação oral, falando que o juiz pode proferir sentença oral, se a gente reconhecesse efeito suspensivo no recurso. O princípio da celeridade, que é tão caro ao processo do trabalho, não restaria atendido sem dúvida nenhuma. Então, uma característica do recurso ordinário é que ele tem apenas efeito devolutivo. Significa que no dia seguinte em que foi proferida a decisão, se a parte autora quiser, ela pode desde logo iniciar com a execução provisória. Execução provisória é a matéria da nossa aula que vem, não vou me antecipar, só quero deixar essa pontinha aí para vocês pensarem, para a gente discutir a aula que vem, tá? A CLT não prevê qual a profundidade
que o efeito devolutivo tem, de modo que a gente aplica subsidiariamente o CPC. Matéria pacificada através de súmula 393, a prof colocou ali no slide 6 para quem está acompanhando a aula, tá bom? Então leiam com calma a súmula 393, que ela explica sobre o efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário. Pessoal, mais um detalhezinho aqui importante. As hipóteses de cabimento do recurso ordinário não se diferenciam em qual rito processual esse processo está tramitando. Ou seja, tanto faz se é ordinário ou sumaríssimo, a hipótese de cabimento, os requisitos, os pressupostos para esse recurso ordinário são idênticos. A única diferença que o recurso ordinário no procedimento sumaríssimo tem é a tramitação dele dentro do tribunal. Portanto, para o jurisdicionado que está fazendo o recurso ordinário, tanto faz se é sumaríssimo ou se é ordinário. O recurso é igual. O que muda é do outro lado do balcão, porque o recurso ordinário no tribunal tem uma tramitação mais célere. Por exemplo, chegou no tribunal, é imediatamente distribuído para um relator, que em 10 dias deve pôr esse processo em pauta de julgamento. Não tem revisor, justamente para evitar que o processo fique passeando dentro do tribunal e que ele vá mais rápido para a sessão de julgamento. O parecer do Ministério Público vai ser dado oralmente na sessão de julgamento, se for o caso, se entender necessário. Outra peculiaridade, não existe, ou pelo menos a CLT não previu, a exigência de acórdão no recurso ordinário do procedimento sumaríssimo. Na própria sessão de julgamento se faz uma certidão de julgamento e essa certidão é publicada, tá? É de novo para evitar aquela demora de que os autos voltem conclusos para o gabinete do desembargador que teve ali o voto vencedor para redigir acórdão. Então já se prepara a certidão de julgamento para a sessão de julgamento e dali ela é publicada. Então ele tem uma tramitação mais rápida, uma tramitação mais simplificada. Então essas são as características do recurso ordinário no processo do trabalho. A prof vai gravar um outro vídeo agora sobre o recurso de revista para ficar mais organizado e para não ficar muito longo aqui para fazer o upload, tá bom? Beijo, a gente se encontra em alguns minutinhos.